Olá pessoal, sou Bruno Quirino e o Papo de Boteco de hoje tem o seguinte título: A reforma administrativa é boa, embora seja pequena e falsa. O governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados, aí nessa semana, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional da reforma administrativa, que visa aí mexer na estrutura do serviço público brasileiro. Legal, ótimo, acho que tem que fazer mesmo e inclusive tem alguns pontos muito positivos. Com relação à estabilidade, a reforma propõe que os chamados cargos de Estado, ela não definiu o que são os cargos de Estado, mas pelo entendimento que se tem tido, são aqueles cargos estratégicos. Exemplo, diplomatas, auditores da Receita Federal, esses cargos serão protegidos pela estabilidade no emprego. A pessoa não pode ser demitida, a não ser se passar por um processo administrativo e etc. A estabilidade do serviço público, então, fica restrita a esses cargos de Estado, que são cargos que garantem a existência institucional do país. Legal, importante. Ao mesmo tempo, ela acaba com a estabilidade dos demais servidores, como se a grande maioria. Eu não vejo motivo para que qualquer servidor público tenha estabilidade. Até porque, se o sujeito é preguiçoso, se ele não tem um bom desempenho, qual a justificativa de ele ser mantido como um empregado público para atender ao interesse coletivo? Outro ponto positivo é a exclusão de alguns benefícios injustificáveis. Por exemplo, férias superiores a 30 dias. Promoções baseadas somente no tempo de serviço, sem nenhum mérito. A pessoa sobe de cargo só pelo passar do tempo, né? Como se fosse uma árvore que vai crescendo ali, a carreira dele também vai crescendo naturalmente, sem nenhuma interferência. E também a tal da aposentadoria compulsória como punição. Você vai lá, comete um erro gravíssimo e a sua pena o que é? Ser aposentado compulsoriamente. Não dá, né? Por outro lado, alguns problemas da proposta. Um problema que tem sido discutido, que eu concordo, o presidente da República passa a concentrar muito poder para interferir na criação de cargos e extinção de cargos e de órgãos. Isso gera uma instabilidade, porque a cada 4 anos pode ser uma pessoa diferente. E a estrutura pública ser mudada toda a 4 anos é muito ruim para o país. Isso gera despesa, gera uma instabilidade desnecessária. E o mais grave é que a reforma deixou de lado algumas categorias, que não são categorias quaisquer. Os benefícios inexplicáveis que eu citei acima não serão cortados de magistrados, parlamentares e militares. Ora, por que não? Por que não? Por que essas pessoas, essas categorias precisam ter férias acima de 30 dias? Por que eles precisam ter... Por que eles... Se eles cometerem faltas graves, eles serão apenados com aposentadoria compulsória? O que justifica isso? Olha, eu reconheço muito a importância dos militares na nossa defesa, em ações estratégicas, dos nossos deputados, que são as pessoas que nos representam no legislativo, as pessoas que falam e decidem por nós, são pessoas escolhidas por nós. E dos magistrados nem se fala, para garantir a estabilidade judicial, para garantir que a justiça seja distribuída. Mas esse papel importante deles não dá a eles o direito de ter mais dias de férias do que um professor, do que um gari concursado, do que qualquer servidor público. Não dá a eles o direito de, se cometerem faltas graves, não serem demitidos, serão aposentados com os vencimentos integrais. É inaceitável esse tipo de coisa. Aliás, essa reforma, o grande pecado, o grande vício dessa reforma é o mesmo de todas as reformas que normalmente são aplicadas, seja no serviço público ou nas grandes corporações, porque elas combatem apenas os mais fracos, aqueles que não podem, tiram os benefícios apenas daqueles que não têm força para se defender. Tá? Então, por isso que eu entendo que essa reforma administrativa, embora boa em certo sentido, ela é falsa e pequena. Falsa por quê? Porque ela não é disruptiva. Então ela é uma micro-reforma. Por que não é disruptiva? Porque ela não acaba com todos os privilégios. Os maiores privilégios estão sendo mantidos. Você está tirando algumas vantagens de servidores comuns e mantendo o topo da pirâmide com todos os privilégios inconcebíveis, que eles mesmos em seus discursos defendem como inconcebíveis.
Mas Sua Excelência o juiz, Sua Excelência o deputado e os militares não vão dar a sua contribuição ao país nesse momento. Por quê? Por isso ela é falsa, porque ela não é disruptiva. E ela é pequena, porque essas categorias, elas são numerosas, elas são compostas de pessoas em grande quantidade. Segundo o levantamento da Folha, que você pode encontrar lá na minha coluna no G37, o link, a manutenção dos benefícios dessas três categorias custa ao país 46 bilhões de reais por ano. Então é isso aí, galera. Deixo vocês aí com essa pulga atrás da orelha e lembre-se que papo de boteco não é conversa fiada.